Olá! O programa Quem Fala na TV de hoje reúne as entrevistas mais importantes dos programas exibidos durante esta semana na TV Assembleia SP. No Discussão Nacional, o presidente Fernando Capês recebeu o jurista Dalmo Dallari, que deu uma verdadeira aula sobre direito constitucional. Acompanhe aí. Eu queria o curso de Direito, mas no Largo de São Francisco. É muito curioso isso, porque minha mãe só tinha curso primário, mas falava muito da escola do Largo de São Francisco, dos grandes poetas, e eu tinha um entusiasmo enorme pelo Castro Largo Alves, de São Francisco. Álvares de Azevedo. E eu então fiz o vestibular, fui logo aprovado, e isso foi muito importante para a minha carreira, para a minha vida. Eu queria dizer isso, quer dizer, na verdade eu me tornei um bacharel em Direito, mas com esta consciência de responsabilidade pelo direito e pela justiça. Quer dizer, procurar realizar justiça, procurar corrigir injustiça, mas por meios pacíficos, por meios institucionais. E, naturalmente, através dos meus estudos e pesquisas, tudo, ficou muito aguda esta consciência constitucionalista. Quer dizer, que a Constituição, e aí usando a expressão de um grande jurista português, Canutilho, a Constituição é norma superior e vinculante. Então, é a norma jurídica fundamental. Tem que cumprir, e é vinculante, é obrigatório. Então, daí, Luiz Roberto Barroso, nós temos que dar efetividade àquilo que está na Constituição. E daí também a Constituição dizer que a função preponderante, lá está escrita a função precípua do Supremo Tribunal Federal, é a guarda da Constituição. Então, a primeira função dos juízes do Supremo Tribunal Federal, dos ministros, é fazer com que a Constituição seja respeitada e aplicada. Então, agora, em toda essa movimentação que está havendo no Brasil, isso tem me ocorrido, e sempre que oportuno eu tenho falado, eu acho legítima a manifestação popular, a manifestação de descontentamento, isso tudo, mas é preciso não perder de vista, primeiro, que a presidente Dilma foi eleita com 54 milhões de votos. Ela não tomou poder pela força, arbitrariamente, ou por acaso, com a minoria insignificante. Ela realmente foi eleita com 54 milhões de votos. E isso não quer dizer que nós devemos concordar com tudo que ela faz, achar que o seu governo é bom. Mas é que a oposição, o protesto devem ser por vias pacíficas, por vias institucionais, e quem estiver descontente deve preparar a substituição por via eleitoral. Isso está na Constituição, ela recebeu um mandato, recebeu do povo. E é preciso, então, já que o povo acha que ela não se desempenha bem, não é? Prepare a eleição de um sucessor. Aliás, também é uma crítica que eu tenho feito. Faltam grandes lideranças no Brasil neste momento, em parte porque o povo tem escolhido mal os seus representantes. Então, mesmo é difícil escolher entre os senadores e deputados alguém que tenha expressão nacional e que possa ser o veículo dessas aspirações populares, não é? Mas o caminho é esse, o caminho é institucional, e também eu cobro isso dos partidos de oposição, que vem pregando impeachment e coisas desse tipo e não apresentam um projeto de governo, uma proposta política, de reforma política, inclusive. Nós precisamos, sim, introduzir inovações políticas e, só para dar um exemplo, nos Estados Unidos existe um instrumento jurídico que não existe em nível nacional, mas que existe em nível estadual e local, que em inglês é chamado recall. Recall quer dizer pedir de volta. Então, se eu elejo um deputado e acho que ele não está desempenhando bem, corretamente o seu mandato, um certo número de eleitores pode pedir que se faça uma votação para que o povo diga se confirma o mandato ou se perde de volta. Perfeito. E já tem havido casos de recall
em que o eleito, que estava se desempenhando muito mal, através da votação popular, foi obrigado a renunciar ao seu mandato. Uma forma de manter o regime republicano e dar um certo ar de parlamentarismo também. E de participação direta do povo, amplia a participação direta do povo. Professor. Então, mas nós temos também na Constituição, volto a dizer, a Constituição democrática, feita pelo povo, a iniciativa popular. O povo pode propor projetos de lei. Só para dar um exemplo, uma lei que é muito louvada, é muito importante, é a famosa Lei Maria da Penha, que pune as agressões à mulher. A Lei Maria da Penha não foi iniciativa de nenhum deputado ou senador, foi iniciativa do povo. Foi uma proposta popular que os deputados e senadores acabaram aprovando e hoje é lei no Brasil. Então, é este o caminho. Quer dizer, não está bem, então vamos nos organizar, vamos propor, inclusive, reforma política, mas por via institucional. E o programa Na Base desta semana visitou a cidade de Santa Fé do Sul. O deputado Itamar Borges, do PMDB, que já foi prefeito do município, veio aos nossos estúdios para analisar com a gente os reais avanços e também as necessidades da população de lá. Confira aí um trecho. IPRS é o Índice Paulista de Responsabilidade Social, estudo realizado pelo Instituto do Legislativo Paulista em conjunto com a Fundação SEAD. Nós vamos conhecer agora os indicadores de Santa Fé do Sul. No último levantamento, Santa Fé somou pontos e avançou posições no ranking da riqueza, mas seu índice está abaixo do nível médio estadual. No aspecto longevidade, o município piorou sua posição no ranking. Entretanto, sua pontuação é idêntica à média das cidades do estado. Já na dimensão escolaridade, Santa Fé acrescentou 1 ponto e se encontra acima da média, porém perdeu posições no ranking. Lembrando, deputado, que este índice paulista de responsabilidade social, este levantamento de 2012, é o último número que nós temos. Vamos começar pela riqueza. Passou da posição 352 para 349, ganhou algumas posições, mas está abaixo da média estadual ainda a cidade de Santa Fé do Sul. Como é que o senhor avalia este indicador? Sempre com preocupação. Eu acho que o desafio de todo administrador, e é assim do nosso prefeito lá em Santa Fé do Sul, da Câmara de Vereadores, é assim a preocupação da comunidade e todos nós, como deputado, como cidadão, de que a cidade avance nesses pontos. E eu acho que tem que identificar, cabe à cidade, numa situação dessa, identificar quais foram as ações que poderiam ter sido desenvolvidas, ou que podem vir a ser desenvolvidas, para manter uma evolução permanente. Santa Fé viveu momentos de constante evolução, mas também os outros municípios têm as suas evoluções. Então, é importante que o município continue algumas medidas e ações para não só garantir o emprego que interfere nesse primeiro item, nem perder empresas para o Estado. Por exemplo, a guerra fiscal é um problema na região de divisa de Estado, onde o Estado vizinho, se ele oferece mais melhores condições, você tem que enfrentar isso de alguma forma. Se o Estado não dá alternativa, resta para a Prefeitura sozinha fazer as alternativas. E aí é esse ponto de equilíbrio que muitas vezes a Prefeitura, sem atingir a condição de sobrevivência, precisa ir no seu limite para segurar e atrair investimentos, para garantir que índices como esse não sejam atingidos, seja por perder empresas ou seja pela redução do emprego. Segundo indicador, deputado, longevidade passou da posição 81 em 2010 para a posição 283 em 2012, uma queda bastante drástica, mas está dentro da média do Estado. Como é que o senhor avalia? E lembrando que longevidade tem a ver com a questão da saúde. Com certeza, não me preocupa essa alteração, até porque uma das características de Santa Fé, uma das marcas de Santa Fé é a qualidade de vida. A cidade é uma cidade de muita qualidade de vida. E esse índice, eu não sei identificar, mas o IPRS aí, ele busca ali os resultados, mas saúde preventiva, saúde curativa, envelhecimento da população, qual é o ponto que atingiu? Mas mesmo assim, que seja o último item que eu coloquei, o envelhecimento,
ele não seria atingido se você mantivesse uma média de longevidade maior. Então, acho que é mais uma medida que precisa colocar. Eu acho que essa é uma das importâncias do IPRS. O IPRS é uma cartilha de trabalho que o município recebe para ver o que é que gerou a melhoria e continuar melhorando, o que é que gerou a queda e buscar superar, recuperar e não permitir que isso aconteça. Até porque se você... tudo que você olha para o IPRS é diretamente ligado na vida do cidadão, na vida do morador, das pessoas. E, por fim, a escolaridade, em 2010, posição 65, 2012, posição 90. Houve uma queda também, mas esse índice, de qualquer maneira, mostra que a cidade está acima da média estadual na questão de escolaridade. É importante estar acima da média, isso é bom ver e acompanhar, mas, com certeza, eu acho que o desafio da cidade passa a ser recuperar. Santa Fé, em 2008, conseguiu ficar em primeiro lugar no Brasil, no IDEB. Teve a melhor avaliação de educação pública do IDEB. E essas oscilações também devem servir de estímulo, de motivação e de desafio para poder corrigir esses pontos. E ainda nesta semana, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Fernando Capês, entrevistou o jurista português Eduardo Alves Vera Cruz Pinto, que fez uma análise comparativa entre o direito aplicado no Brasil e na Europa. Acompanhe aí comigo. A tradição da lei é antiga, a lei das 12 tábuas. O homem tem sempre a tendência para escrever com aquela ideia de que o que fica escrito é mais seguro, não é? E, atendendo às grandes prevaricações jurídicas do Estado absoluto na Europa, que colocou no monarca um poder imenso e tal, a resposta foi, na Revolução Francesa, já vinha de antes da doutrina, a resposta foi o Código. E grandes juristas, e se calhar estão certos, eu não estou a dizer que a minha ideia é melhor que a de outro qualquer, grandes juristas ainda acham que o Código é a solução. Portanto, escrever. Mas esta não é bem a tradição romana. A tradição romana é a de haver regras que são plásticas. Aquela regra colocada sobre o caso determinará se a solução é boa ou não. Se a solução não for boa, cabe ao aplicador do direito desaplicar a regra e criar uma solução. E justificar porque é que aquela regra potencialmente aplicável deixa de o ser e porque é que aquela solução é a melhor, argumentando para chegar à solução. O que é que acontece? Tornou-se o direito rígido, fecharam o direito num caixão, num sarcófago. Então, os códigos são sempre o passado do direito. Os anglo-saxónicos reclamam-se mais da tradição romana, mas também aí não é inteiramente verdade. Não. O que é que importa? O que importa é haver regras, e não são as 10 ou 12 regras da Constituição norte-americana, que depois desculpe uma expressão sem ofensa, cada seita judiciária, não é, que está de serviço no Supremo ou nos tribunais, adapta à realidade. Não são coisas tão genéricas, mas também não podem ser tão rígidas quanto constituições com 200 e 300 artigos, códigos com 2.000 artigos, 2.000 e tal artigos, Código Civil, Código de Processo Civil, Código Penal, Código de Processo Penal, Código de Trabalho, Código de Processo de Trabalho, e nós estamos numa deriva legislativa imensa. Qual é a solução? Creio. Temos que, talvez, legislar menos. Temos que ensinar nas faculdades de Direito mais regras. Nullum crimen sine legem, nulla poena sine crime. De onde é que veio o princípio... Não há crime sem que a lei descreva esse crime. Exatamente. Não há pena se não estiver prevista na lei. Na lei. Ne bis in idem, o princípio da pacta sunt servanda, que a palavra é para cumprir, não precisa de estar escrita. Se houver prova suficiente que a palavra foi dada, aquele homem tem que seguir a sua palavra. Mas não a todo o custo, alteração das circunstâncias. O direito tem, o abuso do direito, a figura do pacto leonino. O que é que nós fizemos? Pegamos nessas velhas regras e inflacionámo-las. Colocámo-la a respeito de tudo e de nada. Tornamos, pelas muitas leis, colocamos um espartilho a quem aplica. O espartilho está apertado. E não era que o juiz hoje, seguindo o princípio da legalidade estrita,
também está perdido, porque são tantas as leis que a insegurança é imensa. Ele não só pode escolher a lei que aplica, como ainda pode desaplicá-la citando diretamente a Constituição. Por isso, nem o sistema anglo-saxónico, que deixa nas mãos do juiz uma grande liberdade de conformação, sobretudo em processos que não têm muito de jurídicos. O princípio do acusatório norte-americano, inglês, etc., é um princípio muito problemático, porque dá grande liberdade aos advogados e o juiz quase que é apenas um árbitro de futebol que mostra cartão amarelo, cartão vermelho. Portanto, é preciso pegar num processo misto, acusatório e inquisitório, ir para as faculdades de Direito, mas nós temos que ir ao grau zero. Temos que ir ao grau zero. Temos que dizer às faculdades de Direito, têm que investir nas leis, têm que fazer um ano final ensinando o jurista a operar com os códigos. Claro, porque as faculdades de Direito também ensinam para o mundo que está aí, não ensinam para as profissões, mas ensinam para o mundo jurídico. Agora, tem que dotar o jurista de uma capacidade crítica face ao que faz o legislador. Se o aluno caloiro no primeiro ano, o aluno vai logo aprender Código Civil, regras do Código, resolve hipóteses, ele ainda não tem nenhuma massa crítica, ele não tem nenhuma capacidade de criticar as soluções do legislador. Ele aprende logo aquilo como se fosse o princípio. Só aplicar aquela regra. Exato. E ele toma a lei como se fosse o princípio. Perfeito. Quando a lei é o fim. Ele tem que ter capacidade jurídica para criticar a solução do legislador. E depois tem que ter capacidade crítica para criticar a solução do juiz. Isso é fundamental. O juiz é aqui a figura central. Professor, então nós poderíamos dizer o seguinte: o mundo viveu séculos e séculos de abuso, em que havia um absoluto poder, ou de reis, ou de inquisidores, ou do pajé da tribo, e cada um aplicava o que achava que era certo. Ou seja, não tinha base, não tinha parâmetro nenhum. Então era aquele, tinha o Rei Sol, que era o Luís XIV. Por aí. Dizer, cada rei fazia o que bem entendia, não tinha regra. Depois teve a Revolução Francesa e a sociedade traumatizada falou, não, pera um pouquinho, não dá para deixar tão solto assim. Vamos colocar regras escritas. E aí eles talvez tenham exagerado na dose porque estavam traumatizados. Então engessou. Primeiro, o rei podia tudo. Depois, a lei é que podia tudo, o juiz era um escravo da lei. Eu lembro até, professor, em 1943, um jurista alemão, lembra isso, o ministro da Justiça do Reich alemão, fez uma regra dizendo, mulheres arianas, se praticarem aborto é crime. Mulheres estrangeiras podem praticar aborto porque não é crime. Ou seja, o direito nazista só protegia a vida intrauterina das mulheres arianas. Ele queria dizer com isso a que absurdo levava você ter um apego irrestrito, cego, irracional à letra da lei. Então, muito bem. E hoje o senhor está dizendo que o ideal é um equilíbrio, nem o arbítrio do tempo dos reis e nem esse apego absoluto à lei como se fosse a última palavra. Os juristas têm que interpretar, é isso, professor? Eu diria que a sua síntese é uma síntese conseguida. Claro que era preciso problematizar cada palavra, mas nós não temos possibilidade para isso. Os reis tinham alguns limites religiosos. O rei tinha medo de ir para o inferno, o confessor do rei metia-lhe medo, veja lá e tal. O bem comum, você tem o reino, não é para fazer o que quer, é para dar justiça aos povos, para seguir o bem comum. Mas essas restrições, como sabe, também foram abaixo. Há um processo histórico evolutivo. Eu o que digo é, nós estamos muito perdidos a estudar teorias recentes que nenhuma tem grande novidade, sabe? É uma coisa que me aborrece muito, é estar a ler constantemente livros e textos jurídicos, teses de doutorado, de mestrado, que a única coisa que têm é baralhar e voltar a dar. Não é? Pegam em filósofos recentes que trataram problemas antigos. Na Europa é difícil fazer só isto, porque a Europa tem uma história imensa e, portanto, deixar de lado homens da Idade Média só porque são da Idade Média é errado. Os bons livros e as boas ideias não têm época. Perfeito. Não é? Não têm. Portanto, nós temos que aproveitar todo esse manancial de cultura que veio da Idade Média, até da Idade Antiga, e pegar nisso. O que é que nós fazemos hoje? Aristóteles, não é? Meia dúzia de gregos esquecendo todos os outros, meia dúzia de romanos que estão traduzidos esquecendo todos os outros, e depois já nem esses citamos. Vamos citar os alemães, alguns norte-americanos e tal, e fazemos grandes teses com estas ideias. E pergunta-se assim, que ideias são estas? Positivistas, pré-positivistas, pós-positivistas, justnaturalistas, uma confusão de doutrinas, quando bastava dizer quais são as regras que foram criadas
ao longo do tempo? São cerca de 100. Nós temos 100 regras. Se nós tivermos 5 anos para ensinar direito, nós podemos dividir, classificando estas regras, umas mais na família, outras mais no crime, outras mais no processo, e nós partíamos do ensino das regras para dar aos estudantes os instrumentos e dizer, olha, ao longo da história, destes 2000 e tal anos de progressão jurídica, temos estes autores, escolham os autores que querem. O professor apresentava ao aluno a regra, explicava para que é que ela serve, o que é que visa tratar, e depois explicava ao longo do tempo como é que se comentou esta regra. E nos 3 primeiros anos de ensino do direito, que é o que estou a procurar fazer na faculdade que dirijo, com as dificuldades inerentes às exigências do mercado, da mentalidade que se foi criando, do modo de vida que foi passando através dos filmes, da TV, que é um modo de vida muito diferente do nosso habitual, do nosso tradicional. E, portanto, nos 3 primeiros anos nós ensinaríamos direito a partir das regras e nos 2 últimos anos ensinaríamos as leis. Mas o aluno já tinha o aparato jurídico. Primeiro o raciocínio jurídico, aprender a interpretar e só depois começar a ver leis. As leis, porque as leis mudam, sabe? As leis mudam com grande frequência. As leis muitas vezes resultam, e o Presidente sabe isso melhor do que ninguém, de consensos. Há leis que ninguém entende porque resultam de tanta conversa, um quer aquilo, outro quer aquilo, outro quer aquilo outro, mas só quando lê aquilo, isto parece um Frankenstein. Não é? Exato. É um bocadinho de cada um. Então o que é preciso fazer? Dizer, a lei tem esta conformação, é a positividade, é o exercício da política, este exercício nobre de dar aos destinatários das leis, aos eleitores, as melhores leis para o governo da cidade, da polis, mas creio que tem que começar tudo pelas regras. E por isso é que eu lhe dizia há pouco que o juiz, que é o aplicador, se for educado num sistema demasiado legalista e vai para os tribunais com esta mentalidade, uma pessoa pergunta a um polícia, o que é que você deve fazer? A lei. O polícia tem a lei como limite da sua atividade. E isto é importantíssimo. Há exceções, claro. Podemos fabricar aqui um conjunto de exceções em que, apesar da lei dizer uma coisa, o polícia, para atuar bem, tem que criar uma exceção à lei. Outra regra jurídica que o povo assumiu como sua, porque estas regras foram todas criadas a partir de casos, verificaram-se vários casos, e depois fez-se uma regra. Repara o que é que o direito, a palavra direito, vem de um risco, não é? Direito. Quando quer fazer um risco direito, o Presidente vai buscar uma régua. A palavra régua vem do latim da palavra regra. O programa Quem Fala na TV termina aqui. A gente se encontra novamente na semana que vem. Eu espero vocês. Até lá.